Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês estudando mais uma vez a lição. Meus queridos, ontem não deu certo gravar, foi corrido para mim o domingo. Eu não sei se já falei para vocês aqui, eu sou estudante também de pedagogia, estou na reta final, então fiz prova domingo, atendi os irmãos, fui lá para a igreja de Boa Vista e assim achei que na volta daria para gravar, mas cheguei muito tarde em casa, quase meia-noite, e aí achei muito cansativo e no dia seguinte não deu para gravar bem cedo. Então, perdão, mas hoje a gente vai estudar aí justamente um pouco sobre segunda e já o de terça-feira, tá bom? O de segunda-feira, só falando aí rapidamente, foi sobre o livre-arbítrio, a base do amor. Então, um Deus de amor, ele nos dá liberdade para agir. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas querem julgar mal a Deus porque diz que se o mal surgiu no coração de Lúcifer, então indiretamente Deus criou o mal. Mas se Deus ele não permitisse o anjo também, os anjos terem essa liberdade, então não teria livre-arbítrio. Meus queridos, Deus correu o risco ao nos dar o livre-arbítrio de a gente escolher amá-lo ou não. Por isso que a fonte do amor é Ele. Ele é o nosso exemplo de amor. Por isso que a Bíblia deixa claro que aquele que não ama não conhece a Deus e que Deus nos amou ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós. Então, sigamos o exemplo dele de amor. Até tem uma pergunta no finalzinho que diz assim: o livre-arbítrio é sagrado, mas nossa maneira de usá-lo traz consequências poderosas. Que decisões importantes você precisa tomar usando esse dom? Quais serão os resultados? Então, assim, use com sabedoria. Satanás vacilou e não usou bem e teve consequências. Então, assim, Deus aí está deixando todo esse tempo para provar à humanidade e a todo o universo de que ele permitiu mesmo um anjo poder tomar suas decisões, mas que ela tem consequências. E aí a gente já entra na terça-feira justamente falando sobre essa ingratidão. O livro de Ezequiel é um livro que ele traz também aí o aspecto de linguagem simbólica, porque quando a gente fala ali de Ezequiel 28, ele está se referindo a Tiro, mas em alguns momentos você vê que ele não se prende só a Tiro, um rei terreno, mas ele também faz menção a alguns aspectos que você percebe que ele se refere a uma outra pessoa, principalmente o verso 15, que diz assim, ó: você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que achou iniquidade em você. Você vê que então se está se referindo a quem? A Lúcifer, né? Então, o texto ele fala de Tiro, mas também fala de Lúcifer, que ele usurpou o lugar de Deus, era um querubim ungido, né? Que ele usa até essa referência, né? Ele que era um anjo de luz, mas se tornou aí Satanás, um inimigo, né? Achou nele ali iniquidade, ou como diz na NVI, achou-se maldade. O termo hebraico ali é Avelã, que significa injustiça ou impiedade. Aquele que era perfeito e que deveria guardar a integridade da lei de Deus para assegurar o governo do céu, estava agora acusando Deus de não ser correto. Então, nesse livre-arbítrio que a gente falou no início, ele queria agora vender uma ideia errônea para o céu, de que Deus era mau, que Deus não era correto, que Deus forçava uma adoração, e Deus não cortou, não disse que ele estava errado. Ele deixou os anjos ouvir e aceitar da forma que queria, né? E ali então o que foi que aconteceu? Chegou um momento então que Deus teve que o quê? Se posicionar diante daquilo, dessa fofoca, né? Dessa calúnia. Então ali o que foi que aconteceu? Lúcifer semeou desconfiança e essa incredulidade e desviou outros de acreditar no Deus amoroso e de segui-lo. Isaías descreve os motivos de Lúcifer com base no orgulho. Sua arrogância foi tão grande que ele quis ser igual a Deus, sentar-se no trono de Deus, tornando-se o quê? Rei, elevando-se então à posição divina. Isso você vê em Isaías 14, verso 13.
Que arrogância, então, inacreditável, né? Porque ele não queria ser igual a Deus, ele queria o lugar de Deus. O profeta Isaías descreve a queda de Lúcifer no céu, no tempo passado, Isaías 14, verso 12. Observe cuidadosamente a natureza dos 5 grandes declarações do eu, porque a arrogância dele, o orgulho dele, né, que ele fala, ó, subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Essa autoexaltação no coração de Lúcifer é a confirmação de Ezequiel 28, verso 17, no qual diz: você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Sua aniquilação é tão certa que Ezequiel usou o termo profético perfeito para expressar essa certeza. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Ezequiel 28, 18 e 19. Então você vê que foi um ser criado que tinha agora tudo para ser grato, porque nós fomos criados e Deus fez isso por amor. Deus nos deu a vida, tanto nós como os anjos, e a nossa existência já era um motivo para a gente agradecer. Mas Satanás queria mais, Lúcifer queria mais. E a ingratidão reinou no seu coração, no qual passou a virar um orgulho, ao ponto de ele querer o quê? Ser melhor do que Deus. E aí então ele foi expulso do céu junto daqueles que queriam ser igual a ele. Não seja como Lúcifer, haja de maneira diferente. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos ajude a fazer a Tua vontade, viver para a Tua honra e glória no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.